Os 2 últimos anos não foram nada fáceis, né? Muita gente com a vida toda bagunçada por causa de tudo que aconteceu e não é para menos. Mas 2022 pode ser o ano da organização e essa videoaula aqui vai ensinar você como utilizar um planner para se programar. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E também sou idealizadora aqui deste material, um Life Planner. É um planejador para a sua vida, que inclui aqui tudo que você vai precisar para planejar um ano de 2022 muito bacana. Vou explicar para você nessa videoaula como utilizar. Detalhe. Se você diz, mas eu já tenho um planner, eu já tenho uma agenda. Ok, as dicas que eu vou te dar aqui nessa videoaula servem para você utilizar também no material que você tem aí, qualquer que seja ele, tá bom? Então, se você tem já o seu planner, pega aqui as dicas e usa no planner que você tem, no material que você tem. Gostou desse material aqui que você vai ver? Ele é exclusivo da minha loja virtual. Se você se interessar, tem um link aqui embaixo na descrição que você pode clicar lá e fazer a encomenda do seu. Então, vamos ver como é que funciona? Olha aí. Bom, esse aqui é o nosso Life Planner para 2022, embora seja um material permanente que você pode utilizar em qualquer época do ano. A gente já vai ver aqui no detalhe. O que você recebe quando você adquire o Life Planner? O planner em si, que é este material aqui, bastante extenso, olha, são 234 páginas, com 12 divisórias aqui, para você começar em qualquer mês do ano, já vou mostrar no detalhe, tá? Junto com o Life Planner, você vai receber esse caderninho aqui com mais de 500 adesivos autocolantes que vão te ajudar a organizar o seu Life Planner. São várias coleções aqui de adesivos com vários motivos diferentes que eu também vou aqui, conforme eu explico a utilização do planner, eu vou mostrando para você. E para quem adquirir o planner em janeiro de 2022, ele vai junto com esse diário de consumo. Esse aqui é um presente que a nossa loja virtual vai mandar para você, junto com o seu Life Planner, tá bom? Você vai receber esse diário de consumo que vai na sua bolsa para que você anote os seus gastos com cartão de crédito. Então, fez um gasto com cartão, para você não se perder, você vai anotar aqui. E do outro lado, se você fez algum gasto com débito ou com dinheiro, aí você vai anotar aqui, tem toda a explicação de uso desse materialzinho aqui que vai de presente para você, tá bom? Então, começando aqui a utilização do nosso Life Planner, ele tem a ideia de que você venha customizar para que ele fique com a sua carinha. Então, eu já comecei a utilizar aqui o meu, né, a fazer um preparo. Eu colei aqui um adesivinho com o meu nome. Essa primeira parte eu gosto de fazer assim várias colagens. Então, ao longo do ano eu vou colando. Eu não faço tudo de uma vez só, né? Ao longo do ano, conforme eu for usando, às vezes eu vejo algum adesivo legal, eu volto aqui, colo, às vezes até anoto alguma coisa. Enfim, é uma área para você customizar, para você utilizar da melhor maneira aí que você queira, porque é um material que vai te acompanhar o ano inteiro, tá bom? Aí, logo de cara, o que eu coloquei aqui? Coisas que eu sempre utilizo, mas que nem sempre havia em outros planners quando eu comprava o material fora. Esse daqui foi desenvolvido por mim, então todas as coisas que eu fazia em anotações avulsas, por exemplo, eu coloquei tudo aqui para ficar num material só. Então, por exemplo, aqui nessa página dupla, eu pedi para fazer aqui uma arte com várias etiquetinhas para que a pessoa escrevesse à mão, como eu escrevi aqui à mão, os meses do ano. Eu gosto de customizar. Então, em vez de colocar aqui já tudo preenchido, eu fiz questão de deixar os espaçozinhos para que cada pessoa venha e anote do jeito que quiser, né? Então, eu já anotei aqui de janeiro a dezembro, tá? E qual é a ideia dessa página aqui?
é que você anote coisas importantes que você precisa fazer em cada mês do ano ou que você não possa esquecer, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Aqui no mês de janeiro, eu coloquei para fazer um biocheck-up, né? Aqueles exames de rotina anuais. Então, o nosso biocheck-up aqui, meu e do meu marido, eu vou marcar para janeiro. E aí, para customizar, né, para deixar ele aqui com a minha carinha, eu coloquei um dos adesivos aqui do caderninho. Então, neste caderninho aqui, você vai ver várias coleçõezinhas, várias famílias de adesivos, né? E uma delas, que é essa famíliazinha aqui, ela tem cuidados com a saúde. Então, eu tirei daqui já essa parte dos exames aqui, né? Um adesivozinho que remete aos exames. E colei aqui, que eu achei que ficou bem bacana. E aí eu vou completando o restante dos meses. Então, aqui, por exemplo, em agosto, já vai ser a época de fazer o fechamento do Planner 2023. Parece bem distante, né? Mas se você não começa a planejar, o tempo voa e quando você vai ver já é outubro e você não fez, né? Então, eu já tenho aqui em mente que eu preciso fazer o fechamento do novo planner em agosto para entrar em produção, né? A produção desse tipo de material é demorada. Então, eu já sei que aqui antes, ó, junho, julho, eu já vou ter que finalizar a arte, já vou ter que começar a pesquisar para que em agosto a gente já faça o fechamento geral e já entre em produção, né? Em setembro aqui, a gente deve ter o lançamento do meu livro número 6, né? Em outubro começa a pré-venda do Planner 2023. Então, eu vou aqui compondo o meu ano, o meu planejamento do ano, porque se eu tenho alguma dúvida, por exemplo, chega lá no meio do ano, eu digo, o que eu planejei mesmo aqui para a segunda metade do ano? Então, eu vou vir aqui, eu vou ver numa olhada só, né? Tudo que eu tenho aqui planejado. Então, fica muito mais fácil. Eu gosto muito dessas áreas onde você consegue visualizar um panorama daquilo que você tem programado. É bastante importante. Eu uso sempre, usava isso no material avulso, por isso que eu resolvi colocar aqui logo no começo do planner. Outra coisa que também é bastante legal é você começar a entrar no detalhe. Então, você vê que a página anterior, ela é uma página geral para você fazer um planejamento geral. Aqui, eu simplesmente anotei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho uma data fixa. Aqui, eu já começo a estabelecer as datas. Então, o que a gente tem aqui nessa página dupla? Você está vendo que do lado de cá, eu ainda não terminei. Eu comecei a customizar a minha página da esquerda. A página da direita eu ainda vou customizar, ainda vou preencher aqui nos próximos dias. Então, o que é essa dupla aqui? É um calendário permanente. Aqui você vai colocar à mão o ano que você está começando. Eu coloquei aqui 2022 e como eu vou começar a utilizar já em janeiro, o meu primeiro mês aqui é o mês de janeiro. Você está vendo que aqui tem uma etiqueta colada? Essa etiquetinha com os meses, ela vem aqui no Life Planner. Então, por exemplo, eu já colei até agosto. Este aqui é o mês de setembro. Então, a ideia é que você venha aqui, né, no mês de setembro. Pegue aqui o seu adesivo do mês de setembro e já coloque ele aqui. Por que ele já não vem demarcado? Porque, de repente, você começa a utilizar o planner no mês de maio. Então, o teu mês de maio vai vir aqui em cima. Você vai vir maio, junho, julho e vai terminar aqui em abril. Por isso é que é legal de você poder começar em qualquer época do ano. Não precisa ser só em janeiro. E aí, eu venho aqui, no meu caso, como eu estou começando em janeiro, e eu vou colocar à mão os dias. Então, o primeiro dia de janeiro é um sábado, que por acaso é feriado. Então, os feriados eu marco de caneta vermelha. Aqui, 25 de janeiro, também é feriado, aniversário de São Paulo. Então, eu já coloco aqui em vermelho para eu bater o olho, já saber que é um feriado, certo?
Fiz a mesma coisa aqui com o carnaval e com outras datas importantes, ok? Então, aqui você vai preencher e nesse espaço você vai anotar coisas que lá nas outras páginas você já colocou no seu planejamento. Aqui você já vai começar a colocar como objetivo, como meta. Então, ali, de repente, você colocou uma coisa que você gostaria de fazer. Não sabe direito que mês, quando. Aqui você já vai começar efetivamente a planejar. E é nisso que um planner te ajuda. É uma maneira de você planejar as coisas e não deixar que as ideias vão se perdendo pelo meio do caminho, tá certo? Então aqui também eu vou colando alguns adesivinhos. Aqui em abril tem um aniversário, então eu coloquei aqui já o dia, quem faz aniversário. Aqui um adesivinho de presente. Em agosto também tem aniversário do marido, então já coloquei aqui também um adesivinho. E assim você vai compondo a sua página dupla aqui do calendário, também com aquela mesma ideia. Abriu, bateu o olho e já viu tudo que você tem planejado aqui com datas. É bem legal, tenho certeza que vai te ajudar muito no seu planejamento, tá certo? Continuando aqui, essa é uma página dupla com um recadinho aqui para quem adquirir o planner, tá certo? E dando sequência, essas duas páginas também eu vejo como muito importantes, porque o que a gente vai fazer? Deixa eu até botar meu óculos aqui. Aqui eu já coloquei duas coisas que eu pretendo mesmo deixar de fazer e começar a fazer, para que também eu bata o olho aqui e veja o que eu planejei, se eu estou fazendo, se eu não estou. Então uma coisa, um hábito que eu preciso abandonar é usar o celular antes de dormir. Então eu fui aqui de novo, né, no nosso caderninho, peguei aqui um adesivinho de celular, botei aqui uma carinha triste, por quê? Porque isso aqui não funciona. Quase sempre eu acabo perdendo o sono e depois é difícil de dormir e eu preciso deixar esse hábito de lado. Então tá anotado aqui. E assim eu vou anotar também outras coisas. Uma ideia que eu te dou é que além de escrever e colocar um adesivo, você pode colocar uma imagem, você pode fazer um desenho, você pode colar uma foto sua. Então vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Digamos que você queira emagrecer. Então um hábito que você vai abandonar é de comer demais, de comer fast food, de comer coisas que não são legais. Você pode, por exemplo, colocar uma foto sua atual e colocar aqui, por exemplo, que você vai praticar um exercício físico, como eu coloquei aqui, porque eu tô precisando, coloquei até uns adesivinhos aqui também. E você pode colocar aqui uma foto com o seu peso atual, por exemplo, e mais lá pra frente, você pode colocar aqui uma outra foto sua, depois de 3 meses, 4 meses, para você ir vendo aqui também rapidamente, em apenas 2 páginas, né? Bate o olho, já viu? O resultado dos seus hábitos. Então aqui, por exemplo, eu posso anotar também se eu estou conseguindo fazer isso, se o meu sono melhorou, enfim. Os hábitos que você vai abandonar, você pode também em algum momento aqui escrever se estão fazendo sentido para você, se estão dando certo ou não. E os hábitos que você vai praticar, você também pode anotar aqui, ou desenhar, ou colar uma foto, como eu falei, com os resultados que você está tendo, porque isso aqui vai te animar bastante na hora que você fala, ai meu Deus, será que vale a pena? Eu tô tão acostumado a fazer isso. Vale a pena, porque ó, o resultado está sendo positivo, tá certo? Outra coisa aqui que é muito legal é essa última parte aqui, antes da gente entrar nas divisórias mês a mês. Essa parte aqui que eu vou dar uma viradinha, tá bom aqui? Essa parte aqui, que é uma página já na horizontal, ela é um planejamento de conquistas. Então, o que você vai colocar aqui? Aquilo que você quer conquistar. Eu separei em 5 áreas da vida: saúde, financeiro, familiar, profissional e pessoal. Aqui no meio, por exemplo, eu vou colar uma fotinho minha. Ainda não tive tempo de fazer isso, mas vou colar aqui uma foto minha. E já anotei algumas coisas. Então, para minha saúde, eu preciso fazer o check-up, que este ano eu vou fazer bem no comecinho, exercícios físicos e preciso fazer um tratamento capilar. Isso aqui tudo eu quero fazer dentro do ano de 2022. Financeiro,
preciso aqui de recursos financeiros porque a gente vai começar uma reforma em casa. Então, fazendo tudo planejadinho é sempre melhor. Familiar, pretendo fazer uma viagem de férias. Já são aqui 7 anos sem viagem de férias, então quero fazer uma viagem de férias em algum momento, não sei ainda o mês, por isso que eu não coloquei lá atrás, mas em algum momento eu preciso voltar lá naquelas páginas anteriores e programar que mês que eu vou poder fazer aqui pelo menos uns 15 dias de férias, de viagem de férias, né? Pessoal, eu coloquei crescimento espiritual e profissional, livro novo e a minha área do assinante, que mais adiante quem me segue aqui do canal vai ficar sabendo, tá certo? E aqui também tem áreas para você anotar alguma outra coisa que você queira. Bom, vamos lá. Aí a gente entra aqui para a parte do mês a mês. Então, você vai ver aqui, deixa eu te mostrar até na minha segunda parte, porque os primeiros 6 meses eu já colei aqui. Você tá vendo que tem janeiro, fevereiro, março, abril, né? Eu já colei as etiquetas de mês que vem também aqui no nosso caderninho. Então, de janeiro a junho eu já colei. De julho a dezembro, eu vou mostrar aqui para você, tá aqui para colar. Então, é assim que vem o seu planner. Ele vem só com a divisória, tá? Num papel aqui bastante resistente. E nessa divisória aqui, no meu caso, é o mês de julho. Então, eu vou destacar aqui o mês de julho, tá? E vou até dar uma viradinha aqui, ó, para você ver bem direitinho. E vou colar aqui. Certo? E aí, vou fazer isso nos outros meses até dezembro. Você vê que é bem facinho aqui de acessar, né? Então, vamos lá. Janeiro. O que eu coloquei aqui logo de cara? Uma coisa que eu tinha separado da minha agenda. Eu sempre usei agenda, depois eu comecei a usar planners e eu vi que o planner para mim é muito mais interessante do que uma agenda, mas faltavam algumas coisas. Isso daqui que a gente adaptou no planner, eu usava separado, eu tinha um calendário mensal separado. E ficou muito mais fácil colocando ele aqui. Então, você veja só, esse aqui é o meu mês de janeiro. Ele é permanente, como eu falei. Você tem aqui as bolinhas. Deixa eu até te mostrar um que eu não fiz ainda. Ó, você tem aqui os dias, né? Segunda a domingo. E você tem as bolinhas aqui em branco. É você quem vai vir, como eu fiz aqui, e coloquei à mão, tá? Então, como janeiro, primeiro dia é sábado, eu coloquei aqui dia 1º e tal, e coloquei o calendário completo. Qual é a ideia aqui de você ter esta página? Isso aqui, ó, é apenas o compromisso ou apenas o destaque de alguma tarefa que você tenha a fazer. Por isso que ele é pequenininho. Então, vamos dizer, eu tenho uma reunião dia 14 de janeiro. Então, eu venho aqui e anoto o horário, por exemplo, a reunião e com quem. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, o endereço dessa reunião e qualquer outro detalhe, um material que eu tenha que levar, uma apresentação que eu preciso preparar. Aqui eu só vou marcar o compromisso com um destaquezinho. Então, o horário e a reunião. Por quê? Porque mais lá adiante alguém me liga e fala: Patrícia, vamos fazer uma reunião ainda na primeira quinzena de janeiro? Você tem o dia 14 livre? Então, em vez de eu ir lá e ficar olhando página a página mais pra frente, eu venho aqui e digo: dia 14 eu já tenho uma reunião. Pode ser 13? Pode ser 12? Então, aqui eu já consigo bater o olho no mês inteiro. Eu já sei aqui que, por exemplo, no domingo, dia 23, eu tenho o Clube da Leitura 16 horas. Então, aqui eu não vou marcar mais nada. Eu sei que no dia 16 eu volto com o Clube da Leitura ao vivo, né? E eu sei que nos dias 2 e 9 nós não teremos o Clube da Leitura. Então aqui me dá um panorama geral, né, do meu mês. Feriados eu também marco com algum destaque, porque já aconteceu de eu esquecer que era feriado e marcar uma reunião, um compromisso, depois tive que desmarcar.
Então é assim que eu gosto de customizar o meu mês, ter essa visão panorâmica de uma vez só, tá certo? Voltando aqui na sequência, o que a gente vai ter? O detalhe. Aí a gente já começa a entrar no detalhe e eu vou te mostrar como é que eu me organizo, ok? Então vamos lá. Como a gente já está falando, ele é permanente, então ele vem aqui sem marcação do dia. Como o primeiro dia de janeiro é sábado, eu anoto aqui os fins de semana em vermelho, então eu coloquei sábado dia 1º, domingo dia 2 e completei aqui o restante da semana, né, de segunda a sexta-feira. E aqui, gente, o que eu costumo fazer? Se você não tem compromissos, por exemplo, nesse dia, por exemplo, aqui, ó, no sábado de manhã, primeiro dia de ano, eu não tenho nenhum compromisso, a não ser um compromisso de família. Então, eu coloquei aqui um dos adesivinhos que também vem aqui, né, no nosso caderninho, tem vários sobre família. Eu colei um deles aqui, né, que a gente vai ter um encontro de família nesse dia. E coloquei aqui embaixo, né, eu gosto também de variar um pouco as cores, eu coloquei aqui embaixo, nessa corzinha verde, um compromisso que eu preciso fazer na parte da tarde, que eu preciso retirar uns cadernos lá do meu estoque. Então, em algum momento aqui na parte da tarde, eu preciso fazer isso. Então, é assim que eu começo a me organizar. No domingo, eu vou separar aqui a tarde de domingo para leitura. Geralmente eu faço o clube da leitura ao vivo, não vamos ter no dia 2 no domingo, então eu vou separar aqui para fazer as minhas leituras, tá certo? E aí eu começo a marcar aqui as minhas tarefas da semana. Aí já no dia 3 eu já tenho algumas tarefas, né? Coloquei aqui um pagamento que eu preciso fazer, então já coloquei aqui também um adesivinho que tem a ver com pagamento, que está aqui no nosso caderninho. Já coloquei aqui, porque eu vou apresentar, né, o Jornal da Record, na verdade o JR Dinheiro, que é um quadro dentro do Jornal da Record. Então já tenho aqui, né, que eu preciso mandar o off, preciso ver figurino, preciso chegar na Record às 18h30. Então já começo aqui a compor a minha semana. Detalhe aqui, ó. Eu coloco sempre um resumo da minha tarefa, tá? E aqui eu sempre uso algum meio, uma simbologia de checagem e de realocação. O que é isso? Vou explicar para você. Você tá vendo aqui, por exemplo, que eu coloco um quadradinho na frente de cada uma das minhas tarefas? Vamos supor que aconteça alguma coisa aqui no sábado e eu não consiga ir até o estoque, retirar os caderninhos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui a lápis só para você ver o que eu faço, mas para isso eu uso uma caneta vermelha, tá? Eu venho aqui e eu coloco um X. Então, eu sei que o que está com um X eu não fiz. Se é uma coisa que eu não fiz e não vou precisar fazer mais, morre ali. Se é uma coisa que eu preciso fazer, eu vou passar, eu vou realocar para algum outro dia. Então, aí eu vou ver a minha semana, o meu restante da semana, e vou dizer, bom, no domingo vai ser complicado, na segunda eu vou estar lotada de coisa, mas na terça-feira eu vou ter que dar um jeito de retirar esses cadernos. Então, eu passaria para cá de novo, ó, colocaria o quadradinho e escreveria aqui, retirar cadernos. Tá? Então, eu realoquei. Aí, chegou aqui na terça-feira, dia 4, eu fiz, eu venho aqui com a caneta vermelha e eu simplesmente coloco este símbolo, um checklist aqui, sei que eu já fiz, morreu ali, tá certo? Eu faço isso com todos os meus compromissos. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, eu mando a pauta, né? E eu preciso que aprovem a pauta, a minha parte eu fiz. Então, eu venho aqui e coloco só um detalhezinho. Tá vendo que é metadinha aqui de um checklist? Aprovou a minha pauta, eu venho aqui e complemento. Então, eu sei que eu terminei. É essa simbologia super simples que eu uso no dia a dia para as minhas tarefas, tá? E eu também gosto de fazer grupos de tarefas por cor. Então, você vê que aqui, tudo que é do YouTube, eu vou anotar este ano com esta cor aqui
de caneta, tá? E você pode usar esse tipo de caneta porque as páginas são bem grossinhas, elas não vazam para o outro lado, tá? Não mancha de jeito nenhum. Você pode usar numa boa, tá? Que ela não mancha. Aqui é a mesma coisa. Eu subi o vídeo, eu vou dar aqui o meu checklist assim que eu subir o vídeo, que eu sei que eu não preciso fazer mais nada, certo? Agora, tem uma parte aqui, nesta lateral, que eu quero mostrar para você um detalhe que eu faço e que para mim funciona muito. Deixa eu mostrar aqui como que vem essa página. Ela vem assim em branco, tá? Ela vem assim sem preencher. Então, você tá vendo que essa parte de tarefas está sem preencher e aqui na minha é que eu fiz um quadriculado. O que que eu faço aqui? Vou até virar para você ver melhor. Vamos ver, tá bom aqui? Beleza. Então, o que que eu faço aqui, gente? Eu simplesmente desenho aqui um grid. Você tá vendo que tem umas bolinhas aqui que elas facilitam muito. Você nem precisa de uma régua. Você pode pegar aqui, às vezes até um lápis mesmo, né? Colocar aqui, você consegue riscar porque tem as bolinhas aqui que são guias, né? Vai ficar retinho. Então, eu fiz aqui um grid das tarefas que eu tenho que fazer frequentemente. Então, em vez de eu ficar enchendo aqui com essas tarefas, como são coisas repetidamente que eu tenho que fazer, eu prefiro fazer esse grid. Então, por exemplo, eu preciso fazer aqui a minha coluna do portal R7. Então, eu escrevo todos os dias. Se eu chego aqui, por exemplo, e não tem o meu check, é porque eu não fiz ainda. Aqui onde você está vendo o xizinho são os dias que eu não faço essa tarefa. Então, por exemplo, no meu blog, eu não escrevo nem terças, nem quintas, nem sábado e nem domingo. Eu escrevo segunda, quarta e sexta. Então, eu já sei que nesses dias eu não tenho o que fazer. Se aqui tá só o quadradinho sem nada, é porque eu ainda não fiz. Então, eu sei que eu tenho que escrever no blog. Vou lá em algum momento, escrevo para o blog, venho aqui e dou um check. YouTube é a mesma coisa, eu não posto de segunda, de sexta, de sábado e neste domingo, dia 2, eu não vou postar. Mas na terça, na quarta e na quinta, sim. Então, eu tenho que vir aqui, tá o quadradinho em branco, eu sei que eu ainda não fiz. Instagram, posto todo dia, meditação, faço todo dia. Então, eu venho aqui e dou o meu checklist, fica super fácil de bater o olho e falar, meu Deus, não fiz ainda, preciso fazer. Ou então, se eu sento um dia e eu já faço os 3 posts da semana, eu já dou aqui um checklist na semana inteira e sei que naquela semana não preciso escrever mais para o blog, que já está feito, certo? Então, é uma forma, assim, de rapidamente eu ver aqui as minhas pendências, tá? E aí, gente, outra dica que eu quero te dar aqui nos cartõezinhos que eu preparei. Customização. Essa parte aqui que eu mostrei é uma parte que você vai customizar. Você deve criar o seu tipo de controle. De repente, isso aqui funciona para mim, não funciona para você. Que tipo de controle? Vai testando, porque eu testei várias coisas antes de chegar nesse formato, né? Então, você vai desenvolver a sua forma de organização, que para você sempre vai ser a melhor, né? E também use os adesivos, porque eles ajudam bastante. Eles decoram, né? Eles te dão ali um ânimo de você usar o material e eles ajudam também no seu dia a dia, tá? E deixa eu dar uma dica aqui para você. Você viu que eu escrevi a lápis aqui? Sempre as pessoas falam, eu não gosto de apagar, que suja tudo, ficou horrível. Eu vou dar a dica de 2 tipos aqui, 2 marcas de borrachas que eu uso e que elas são excelentes. As 2 são importadas. Essa daqui é uma borracha japonesa, tá? Que chama Sakura, né? É a flor de cerejeira, para quem não sabe. E na época que eu comprei, eu paguei pouquinho mais aqui de R$6. Ela não é barata como as borrachas aí de, sei lá, 50, 60 centavos. Ela é bem mais cara, como você está vendo. Mas ela dura tanto que vale a pena, né, você investir aqui R$6, R$7, não sei quanto que vai custar agora, porque já tem um tempinho que eu comprei. E outra é essa marca aqui, que é a Staedtler, que é a mesma até das canetinhas aqui que eu uso. Eu gosto bastante, elas são excelentes. E aí a gente vai para a parte já financeira, tá? Então, até aqui, seus compromissos, né?
sua agenda aqui do dia a dia e aqui junto a sua parte financeira, porque não faz sentido você separar. Provavelmente tudo que você precisa fazer aqui, você vai precisar de dinheiro, certo? Então a gente tem tudo junto aqui para você não ter que ficar aí procurando as coisas, tudo muito bem organizado. Vamos lá, aqui a gente tem uma página de planejamento de despesas. Tudo que a gente fala sobre finanças requer planejamento. Quando você se planeja, as coisas acontecem com muito mais segurança, sem correria, sem dívida, sem aborrecimentos, tá? Para aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de cuidar de dinheiro porque eu esquento a cabeça, se você se planejar, você vai esquentar muito menos a sua cabeça, certo? Então aqui eu já vou te dar alguns exemplos do que você pode fazer. Aqui na primeira parte você vê gastos extras obrigatórios, né? Então aqui o que eu diria para você é colocar um gasto extra obrigatório que você não tenha todo mês. Se tem todo mês, já tem um outro local que você vai colocar. Mas, por exemplo, no caso do IPVA, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, pagando em janeiro, o IPVA vai ter desconto para parcela única. Então, vou verificar quanto é o desconto, vou ver se vale a pena pagar à vista ou se vale a pena pagar parcelado. Mas aí eu vou pesquisar ainda qual é o dia, se eu vou pagar a parcela única e qual vai ser o valor e vou colocar aqui. Tá certo? Já para fevereiro, por exemplo, nessa parte aqui, eu fiz a mesma coisa com o IPTU. O IPTU aqui em São Paulo não vence em janeiro, ele vence a partir de fevereiro mesmo para cota única. Então aqui eu ainda vou ver se a gente vai pagar cota única, se tem um desconto que compensa, se eu vou pagar parcelado, qual vai ser o valor da parcela, né? Então aqui, por exemplo, se eu for pagar parcelado, eu vou pagar a primeira parcela de 10, aqui eu vou colocar parcela 1 de 10 parcelas, em março eu vou colocar lá parcela 2 de 10 parcelas e o valor, e assim eu vou planejando mês a mês as minhas despesas, certo? Então voltando lá, a gente vai continuar no planejamento também para outras questões. Por exemplo, lazer. O que você pretende fazer? Sabe quando o mês acaba e você não fez nada? Você fala, meu Deus, só trabalhei? Pois é, se programa. Pensa aí onde você quer ir, com quem você quer ir, quanto você pode gastar. De repente você já sabe onde você quer ir, vai lá, pesquisa, vê quanto é. Convida alguém para ir contigo, né? Então aqui você já começa a fazer o seu planejamento de despesa. Já marcou que vai, por exemplo, ao cinema? Que dia que você vai? Eu vou no sábado, dia 29. Então, você vai vir aqui, vai colocar, você vai lá à noite, você vai colocar aqui, sei lá, 18 horas, 19 horas. Você vai colocar aqui o horário, com quem você vai. Então, você já tirou daqui do seu planejamento e já jogou aqui no seu semanário, certo? A mesma coisa você vai fazer com outras coisinhas aqui que eu coloquei, mas você pode fazer com o que você quiser, tá? Aqui, por exemplo, se você quiser colocar outra coisa, você pode colar uma etiqueta aqui em cima, que a gente, por exemplo, tem várias etiquetas para você mesmo preencher. Então, você não quer, por exemplo, não vou comprar nenhum livro esse mês porque eu tô com livros atrasados. Você pode pegar uma etiquetinha aqui, colar aqui em cima e anotar outra coisa que você queira fazer. É um mês que você vai fazer uma viagem, por exemplo? Cola a etiquetinha aqui e coloca viagem. O que você vai fazer, para onde você vai, quanto você pode gastar, e assim você vai fazer todo o seu planejamento. Presentes, alguém vai casar, vai fazer aniversário, quem é, que dia, quanto posso gastar. Então você vê que é bem completinho. E aí você começa aqui a fazer, né, o seu planejamento, ok? Aí a gente entra aqui numa parte muito importante, que é muito simples de usar, que eu vou te explicar aqui em questão de segundos. Tudo que você recebe vem aqui, com a data que você recebe, referente a que você recebeu, é o seu salário, é hora extra, é um prêmio, é um bônus, é uma comissão, foi a venda de um produto. Você vai colocar aqui o que é, que categoria tem, tá? Se é uma categoria de venda, se é, enfim, a que se refere? Você ganhou, você vai colocar aqui nessa categoria de entrada, tá certo? Um serviço que você prestou e aqui o valor que você recebeu, tá?
Então, nada mais do que isso. A data que você recebeu, o que você recebeu, a que categoria e o valor. E aqui embaixo tem uma parte que você deve procurar preencher sempre, que é uma pergunta. Como posso aumentar os meus recebimentos? Dinheiro a mais é sempre bom e eu convido você sempre a buscar uma resposta para essa pergunta a cada mês do ano, certo? Então, aqui tudo que entra, aqui tudo que sai. Então, aqui são todos os seus pagamentos. Você vai anotar aqui a data que você tem a fazer aqui um pagamento, o que você vai pagar, a categoria e o valor. Dica, comece a usar a lápis, tá bom? Porque até você pegar o jeito, é melhor você usar a lápis, apaga, né? E aí fica mais organizadinho do que você já começar a fazer a caneta, depois você fala, achava melhor fazer de outro jeito. Então começa a lápis até você pegar o jeito e depois você começa a fazer a caneta. Aqui eu gosto sempre de fazer entradas em azul e saídas em vermelho. Isso também te dá aqui uma visualização mais interessante, tá? Mas aí você faz da maneira que você quiser. E o que é essa categoria aqui, por exemplo? Digamos que aqui, dia 2, você tem que pagar o seu aluguel. Então, qual é a categoria? A categoria é moradia, habitação. Você vai pagar a conta de luz, também é da categoria moradia, também tem a ver com a sua casa. Condomínio, também. Aí, de repente, aqui, você, vamos dizer assim, que você vai pagar, deixa eu ver uma outra conta, a mensalidade da faculdade. Então, você vai pagar aqui a mensalidade, a categoria já não é mais moradia, a categoria é estudos. E assim por diante. Fez aí alguma compra pessoal, você vai colocar aqui a categoria pessoal, tá bom? E aqui o valor, nada mais do que isso. E aí a gente vai partir para gastos arbitrários. Que são esses gastos? São os gastos que não estão previstos lá no seu orçamento. Então aqui vai, por exemplo, combustível, porque não tem como você prever exatamente, né? Você não vai gastar uma vez só o combustível. Então, conforme você for abastecendo, você vai colocar aqui, dia tal, combustível, como que eu paguei? Né? Então, você vai colocar aqui a forma de pagamento. Foi com crédito? Foi débito? Foi dinheiro? Né? Qual é a categoria? Aqui é a categoria transporte, por exemplo, né? Se for a gasolina. Se for, sei lá, um carro de aplicativo que você chamou, que dia você chamou? Você bota aqui Uber 99, seja lá o que você tenha chamado. Como é que você pagou? Paguei no aplicativo, paguei com cartão. Que categoria? Transporte. Qual o valor? Isso aqui, como é um material de mesa, como nós falamos, você tem este material aqui que vai de presente, que é o que você vai levar na sua bolsa. Então, primeiro você vai anotar aqui, né? Tá na rua, aí você foi lá, almoçou fora, pediu um táxi, etc. Você vai anotar aqui e depois você pode ou destacar essa página e colar aqui, ou você pode transcrever para cá, tá certo? Sempre bastante importante que você também coloque a categoria para depois você usar uma outra página muito legal que é esta aqui. Aqui a gente tem resumo de despesas por categoria. Então, olha só, imagina que lá atrás, aqui, você soma tudo que você gastou de moradia. Então, seja a parcela do financiamento imobiliário ou aluguel, condomínio, água, luz, gás, internet, tudo que você gasta com a sua casa, você vai somar e você vai colocar aqui na categoria moradia. A mesma coisa você vai fazer com todas as outras categorias. Você tem aqui a categoria de estudos, comunicação, então você soma aí, você tem, sei lá, 2 celulares, você soma aí o celular, o fixo, tudo que você gastou com comunicação, coloca aqui. Tudo que você gastou com a sua saúde, você vai lá, fez um exame, comprou um remédio, enfim. Quanto foi o total? Aqui é um resumo do total, tá? Quanto você gastou com transporte? Quanto você gastou com alimentação, com lazer e os seus gastos pessoais? Então, aqui você vai fazer um resumo por categoria. Por quê? Porque você batendo o olho aqui, você pode falar, meu Deus, estou gastando demais com transporte, vou ter que repensar aqui o meu transporte porque está muita coisa. Ou então, gente, gastei demais no supermercado, o que eu vou fazer para baixar essa despesa aqui, tá? Isso é muito importante, você tem um resumão e aqui você pode fazer as suas anotações. Então, digamos aqui
que você vai dizer, bom, para o mês que vem, tô vendo aqui que eu gastei demais com lazer, vamos supor. Então, aqui você vai tomar uma nota, por exemplo, de substituir algumas coisas do seu lazer por atividades gratuitas, por exemplo. Então, aqui você já está fazendo um mini planejamento do que você vai reduzir aqui das suas despesas, certo? E essa parte de baixo são os seus aportes em investimento. Então, por exemplo, conseguiu poupar esse mês R$50 que seja, você vai anotar aqui que você poupou R$50, tá certo? Então, aqui é o que você vai poupar. Você pode, por exemplo, chegar aqui e escrever aqui poupar, tá? Então, eu consegui poupar R$50. Só que eu quero fazer esses R$50 crescerem, então eu vou investir. Onde você vai investir esses R$50? Ah, vou comprar um título do Tesouro Direto. Então, você vai colocar aqui, Tesouro Direto, tá? Esse é o seu aporte de investimento que você pode também usar da maneira que você achar melhor, certo? Antes de finalizar, aqui a parte de cartões de crédito. Nesta página aqui, você tem espaço para até 3 cartões. Não quer dizer que você tenha que ter 3 cartões, tá? Inclusive, eu sugiro que você tenha um cartão só, se você não se dá bem aí com controle, né? Você diz, não, eu me dou bem com controle, preciso aí ter pelo menos 2. Enfim, você tem 2, você controla também o do seu marido, 3. Enfim, tem aqui espaço para 3 cartões. Você vai marcar aqui a bandeira do cartão. Ah, esse aqui é a Visa, esse aqui é a Master, esse aqui é a Amex, por exemplo. Você vai colocar aqui qual é a bandeira. O limite de crédito de cada cartão que você tenha, é legal também você saber. Que dia esse cartão vence, tá? Então, um vence dia 5, outro vence dia 10, outro vence dia 20, você vai colocar aqui. A melhor data de compra, todo cartão tem uma melhor data de compra. Então, por exemplo, se o seu cartão vence dia 5, a melhor data de compra provavelmente vai ser a partir do dia 25 do mês anterior ou do dia 30 do mês anterior, dependendo do seu cartão. É legal você também saber a melhor data de compra, que é a data do fechamento. Por exemplo, se dia 25 o seu cartão fecha, a melhor data de compra seria dia 26. Então, você vai colocar aqui para você saber quais são as melhores datas de compra de cada cartão. Uma previsão de quanto você pode gastar no cartão. Ah, eu só posso gastar, sei lá, R$200. Então, você tem que controlar, e isso aqui vai te ajudar muito a você controlar, porque se você só pode gastar, por exemplo, R$200, você vai chegar aqui e vai colocar que você pode gastar R$200. É isso que você tem de saldo. Gastou 50, o seu saldo já caiu para 150. Gastou mais 30, seu saldo já caiu para 120. E assim você vai controlando os seus gastos sem se perder. Aí podia ter gasto 200, gastou 180, maravilha. Você vai anotar aqui que o seu gasto real foi 180 e aí você pode até poupar esses 20 e botar aqui na área do poupar, né? Você vê que está tudo bem interligado. Aqui é uma área de compras parceladas, porque de repente no teu cartão você tem compras parceladas que você não lembra, né? Então você vai anotar aqui, por exemplo, que agora em janeiro você ainda está pagando a parcela 5 de 12 parcelas, sei lá, de uma roupa que você comprou. Então você vai marcar aqui a compra que você fez na loja tal, parcela 5 de 12, o valor dessa parcela. Aí lá no mês de fevereiro, você vai ter essa parcela de novo, não vai ser a quinta, vai ser a sexta, né? E assim sucessivamente você vai marcando aqui nos outros meses, para que você não faça outro parcelamento antes de ter terminado esses, né? Achando que está arrebentando, você já tem um monte de parcelamento. Então é legal você ter aqui o controle dos seus parcelamentos, tá? E aqui os programas de pontuação de cada cartão. Então você lembra aqui que tem a bandeira? Então vamos supor que esse aqui seja um Visa. Então, neste cartão Visa final, você bota aqui os 4 últimos dígitos, né? Esse cartão final X, eu já tenho aqui, sei lá, 20 mil pontos. Neste cartão, eu não tenho aqui programa de fidelidade, vou fazer. Nesse outro, eu tenho tanto. Então, aqui você controla também os seus programas de pontuação e é legal você anotar quando expiram esses pontos, porque muita gente perde os pontos simplesmente porque esquece a data que eles vão expirar. E terminando aqui, você tem uma área livre de anotações.
Então, de repente, sentiu falta aqui atrás de alguma coisa que não tinha um espaço para você fazer uma anotação que você quer, que faz sentido para você, customiza a tua anotação aqui. Você pode escrever, você pode fazer aqui uma lista, né? Você pode aqui fazer um grid, você vê que ele é pontilhado, você pode também desenhar. Você pode aqui fazer uma colagem, o que você quiser. Essa área aqui é uma área livre para você anotar o que você quiser, tá certo? Então, aqui ficam as ideias de como você pode utilizar um Life Planner. Bom, eu espero que depois dessa videoaula algumas dicas aí tenham sido úteis para você. Como eu falei lá no comecinho, você pode utilizar essas dicas para outros materiais que você já tenha. Não é necessário você adquirir este material exclusivamente. Agora, se você diz, gostei do teu material, quero adquirir, lembrando que você vai receber o Life Planner, vai receber o caderninho de adesivos com mais de 500 adesivos e para quem comprar em janeiro de 2022 ainda vai aqui com um presente que é o diário de consumo, tá certo? Onde que eu compro, Patrícia? Exclusivamente no meu site que está aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para você clicar, vai cair direto lá na nossa loja virtual, você encomenda de qualquer lugar do Brasil e recebe aí na sua casa, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!